Você sabia que o Espírito Santo é uma pessoa? Seja muito bem-vindo, esse é o primeiro episódio da série Conhecendo o Espírito Santo. E se você não quer perder nada, curte esse vídeo e já segue. O Espírito Santo não é uma força ativa, o Espírito Santo não é um arrepio na hora do louvor. Ele é uma pessoa. E o que compõe a pessoalidade? Sentimento, intelecto e vontade. Em Efésios 4:30, Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo. Você não pode entristecer uma força ativa. Você só pode entristecer alguém que tem sentimentos. O Espírito Santo possui intelecto. Você vai se lembrar em Atos capítulo de número 5, quando Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo. É impossível mentir a alguém que não possui intelecto. O Espírito Santo também tem vontade, porque em 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 11, Paulo diz que ele distribui os dons particularmente a cada um como quer. Portanto, o Espírito Santo tem sentimento, intelecto e vontade. Ele é uma pessoa, é relacionável. Seja intencional em relacionar-se com a pessoa bendita do Espírito Santo. Então, irmãos, vocês sabem por que eles defendem que o Espírito Santo é uma pessoa? Por causa desta doutrina que eles inventaram, chamada Santíssima Trindade, que eles creem que Deus é três pessoas distintas. Isso está fora, porque quando Filipe perguntou, mostra-nos o Pai, pensando que o Pai era uma pessoa distinta, Jesus disse, Filipe, não vês tu que o Pai está em mim? Ou seja, Jesus era a pessoa que o Pai habitava. O Espírito Santo não é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus. Mas o Espírito Santo não é um dos deuses. O Espírito Santo é Deus mesmo. Por quê? Pai, Filho e Espírito Santo não são três deuses. Pai, Filho e Espírito Santo são três manifestações do mesmo Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz que o Filho de Deus é uma manifestação de Deus, pois diz, grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne. Deus se manifestou em carne, essa manifestação é chamada de Filho. O Espírito Santo também é uma manifestação do mesmo Deus. 1 Coríntios 12, verso 7, Paulo diz, o Espírito Santo manifesta o poder de Deus em cada um de nós. Então, são três manifestações do mesmo Deus e não três pessoas distintas. Um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. A Bíblia diz, há um só Deus e Pai de todos, e chama Jesus de Filho de Deus e não de Deus Filho. Mas eles dizem, são três pessoas distintas e não são três deuses. Mas quando nós vamos para Gênesis, eles dizem que a palavra Elohim significa plural de deuses. Ora, se são três pessoas distintas e não três deuses, por que querem fazer nós engolir que Elohim é plural de deuses? Se Elohim é plural de deuses, então é sim mais de um Deus. Então ele diz que o Espírito Santo é uma pessoa, por quê? Porque o Espírito Santo tem sentimento, intelecto e vontade. Ora, claro que tem. Se o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo tem tudo que uma pessoa tem e muito mais, e não precisa ser pessoa para isso. Pois Deus tem nele, ele é a matriz de tudo. Tudo que tem na natureza, tudo que tem nos animais, tudo que tem nos homens, tudo que tem nos céus, tudo que tem na terra, está nele. Ele é a matriz de tudo. Mas Deus ter sentimento, intelecto, pensamentos, vontade, não faz de Deus uma pessoa. Deus é um ser. E sendo ele o ser supremo, o criador, ele tem tudo que uma pessoa tem. Mas isso não significa que ele é uma pessoa. Pois a Bíblia é bem clara quando diz em São João 4:24, Deus é Espírito. E este Espírito é o Espírito Santo, porque a Bíblia também diz, não há dois Espíritos. O Pai de Jesus é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é um colega, um colega de Deus. Deus, um velhinho da barba branca, gerou Jesus, aí tem um colega chamado Espírito Santo. Não, o Espírito Santo é o mesmo Pai, pois a Bíblia diz que o Espírito Santo fez sombra sobre Maria. O anjo disse para José, o que está gerado na tua esposa é do Espírito Santo. O Espírito Santo é o mesmo Pai de Jesus, porque de outra forma você ia dar dois pais para Jesus. Se o Espírito Santo foi quem engravidou Maria,
e você crê que existe um velhinho que é o pai de Jesus, você está dando dois pais para Jesus. A Bíblia diz, há um só Senhor, uma só fé, um só Espírito, e este é o Espírito Santo, que não é um dos deuses, que não é uma terceira pessoa da suposta trindade que inventaram, mas o Espírito Santo é Deus mesmo. O que acontece é que a manifestação como o Espírito Santo é a terceira manifestação, mas não a terceira pessoa. Então o Espírito Santo não é uma força ativa, não é um arrepio, nisso ele está certo, não é mesmo não, isso aí são emoções. Você está cantando, tem um arrepio, dá vontade de chorar, isso são emoções, não é o Espírito Santo. Você confunde pensando que recebeu o Espírito Santo porque teve um arrepio, porque gritou, porque pulou, porque cantou bem, isso aí são emoções. Mas o Espírito Santo também não é uma pessoa. A única pessoa que o Espírito Santo tem é a pessoa de Jesus Cristo. Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Portanto, o Espírito Santo pode ter sentimentos, intelecto, pensamentos e não ser uma pessoa. Ele é Deus e Deus tem tudo que uma pessoa tem e muito mais. Deus tem tudo que a natureza que ele fez tem. Isso não significa que ele é pessoa. Ele é pessoa quando está em Jesus Cristo, a única pessoa da divindade.